A duração do potencial de ação é quase que concomitante à contração. Então, o que acontece? Eu despolarizo, mantenho despolarizado, a célula contrai. Aí a célula repolariza, eu relaxo. Vem o outro potencial de ação. Despolariza, mantém o potencial de ação, a célula contrai. Se mantém junto, repolariza, a célula relaxa. E assim sucessivamente. Isso faz com que nós tenhamos um papel de bomba do músculo cardíaco, porque ele precisa contrair e relaxar. Não é interessante para o músculo cardíaco ter uma sumação. Seria interessante o músculo cardíaco contrair, se contrai mais. Não. Ele precisa contrair e precisa relaxar, porque existe todo um ciclo cardíaco que vocês vão ver segunda-feira. Tá? O que no músculo esquelético não é interessante isso. Certo? Por exemplo, para eu levantar essa cadeira, eu preciso levantar e manter um certo tônus no meu braço. Se alguém sentar aqui, obviamente que eu não vou levantar, mas eu preciso forçar ainda mais, recrutar um maior número de fibras, mais potenciais de ação. Agora imagina se o meu músculo esquelético funcionasse como o coração. Eu ia ficar fazendo isso aqui toda hora, eu nunca ia conseguir manter, certo? Porque o músculo teria que contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Tá? Aqui é uma situação inusitada que pode acontecer, onde eu vou ter a despolarização, mantém-se despolarizado, eu tenho a contração. Mas vejam que o músculo nem deu tempo de relaxar. Quando ele estava relaxando, veio um novo estímulo. E aí eu tenho uma contração prematura. Então, nessa situação da extrasístole, o coração contraiu, tá certo? Veja, ele contraiu, de menor magnitude, mas ele não injetou sangue, porque não deu tempo de ele relaxar completamente. Quando que pode acontecer uma extrasístole? Um exemplo bem simples é um aumento da atividade simpática para o coração. Uma pessoa que não é treinada vai, por exemplo, fazer uma alta atividade física de elevada intensidade. Sente uma dor no peito, por exemplo. O que aconteceu? O coração contraiu, mas não recebeu sangue suficiente. Na hora que ele vai contrair, ele não tem sangue suficiente para promover a irrigação, por isso a dor. Tá? Tudo bem? Veja, aqui nós temos uma sequência de eventos, elétrico, mecânico e do cálcio. E veja que isso não é concomitante, mas é muito próximo. O que nós temos primeiro? Em verde, o estímulo elétrico. A célula despolarizou. Aí ela vai tender a repolarizar. Quem vai abrir? Canais de cálcio, não é? Que vai manter quem? O potencial despolarizado. Veja cálcio entrando dentro da célula. E isso que mantém. Certo? Esse cálcio que entrou dentro da célula não vai ser só importante para manter o potencial despolarizado, mas vai auxiliar na contração através de todas aquelas reações que eu mostrei para vocês. E aí o que acontece? O músculo contrai. Seria o efeito mecânico. Tá? Quando o cálcio diminui, e aí eu vou ter a diminuição da contração. Tá bom? Aqui é a extrasístole, tá? Que seria uma contração prematura do coração. Aqui é só para mostrar para vocês que quando nós temos a ativação simpática, veja no efeito quando a gente colocou noradrenalina, certo? A noradrenalina se ligou em quê? Em receptores adrenérgicos. Lá em farmacologia vocês vão ver mais detalhes, mas nós temos receptores adrenérgicos do tipo beta. Temos receptores adrenérgicos alfa e beta. Alfa mais em vasos, para o sistema cardiovascular. Para o coração são receptores betas que nós temos. Tá? Então veja, nós temos um receptor beta, que é um receptor transmembrana, né? Está ligado a um segundo mensageiro, certo? Que tem uma proteína de adenilato ciclase, que em última instância, quando esse receptor for ativado por quem? Pela noradrenalina, no caso, vai promover o aumento de AMP cíclico. Esse AMP cíclico aumentado dentro da minha célula, quando fosforilar e ter toda uma reação enzimática e de sinalização intracelular,
vai permitir a abertura de quem? Canais de cálcio. Então vai entrar mais cálcio ainda, que já está vindo cálcio da onde? Da despolarização, mais cálcio que está vindo do retículo sarcoplasmático, que o cálcio vai liberar mais cálcio ainda do retículo, através dos canais de rionodina, e esse excesso de cálcio dentro do coração, dentro das células dos miócitos cardíacos, vai ser essencial para a ligação das fibras de actina e miosina em termos a contração. Tá? Quando esse cálcio, obviamente, se metabolizar, nós temos o relaxamento. Tá? E aí nós temos que ter o retorno desse cálcio para os seus estoques dentro do retículo sarcoplasmático ou ser extruído da célula através dos trocadores existentes na membrana dos miócitos cardíacos. Tá bom? Por esse motivo que o noradrenalina aumentava a força de contração. É pelo mesmo mecanismo que a noradrenalina aumenta a frequência cardíaca? Silêncio. 9 horas já, né? Isso foi segunda, veja, 48 horas se passaram. Muito tempo. Não é pelo mesmo motivo. A noradrenalina aumenta a frequência cardíaca porque ela vai agir nos canais do nódo sinoatrial, que vai encurtar o período para gerar atividade elétrica. Frequência cardíaca é ritmo cardíaco, é número de batimentos. Para ter número de batimentos aumentado, eu preciso gerar mais potenciais de ação. Então vai agir lá naqueles canais HCN, certo? Aumentando o trânsito de sódio e potássio ao longo do meu nódo sinoatrial. Consequentemente, gera-se potencial de ação mais rapidamente. E isso é transmitido mais rapidamente para as células dos miócitos cardíacos e, consequentemente, elas aumentam a frequência de contrações. Ela aumenta a força de contração por esse mecanismo descrito agora. Certo? Bom, mas a gente viu acetilcolina também. Professor? Oi. Com licença. O receptor ali é beta 2 do coração, né? E beta 1 é do pulmão. Isso. Tá? Mas nós vimos acetilcolina também, lembra? Quando colocava acetilcolina, o que acontecia com a força de contração? Diminuía. E o que acontecia com a frequência cardíaca? Diminuía também. Não é? A frequência cardíaca diminui porque ela vai agir aonde a acetilcolina? Lá no nódo sinoatrial, certo? Dificultando a abertura dos canais HCN. Então, menor trânsito de íon sódio e potássio ao longo do nódo sinoatrial, dificultando o nódo a gerar o potencial de ação. Bom, mas nós temos receptores colinérgicos presentes no músculo cardíaco. Tá? Para ele diminuir a força de contração, nós temos que ter receptores inibitórios no coração, e não excitatórios. E um receptor inibitório é um receptor chamado, um receptor colinérgico do tipo muscarínico. Vocês devem ter visto com o Donato os receptores nicotínicos, não é? Que tem nas fendas sinápticas, que tem nos gânglios, não é? Mas nós temos receptores muscarínicos também no músculo cardíaco. Então veja, a acetilcolina, quando liberada, ela vai se ligar num receptor chamado receptor metabotrópico, porque eles têm esses receptores segundos mensageiros, não são receptores iônicos ligados a canais iônicos como os receptores nicotínicos. E aí nós temos alguns tipos de receptores muscarínicos, excitatórios e inibitórios. No coração, a prevalência é de receptores muscarínicos do tipo M2, que são receptores inibitórios. Que quando a acetilcolina se liga nesse receptor, é desencadeado uma sequência de eventos. Veja, tem uma proteína G inibitória que vai diminuir o quê? AMP cíclico. No caso da noradrenalina, lembra que aumentava o AMP cíclico? E o AMP cíclico aumentado, quando fosforilado, ativava
canal de cálcio. Aqui, a diminuição do AMP cíclico vai levar a uma diminuição de íon cálcio, porque vai dificultar a abertura desses canais de cálcio na membrana da minha célula cardíaca. Tá? E isso vai levar a um processo de hiperpolarização, inibição neural, ou no caso aqui, uma inibição cardíaca. Tá? Por isso a força de contração vai diminuir quando eu aplicar acetilcolina. Tudo bem? Ou não está tudo bem? Melhor ir embora, não é? Para terminarmos, e para que vocês entendam a sequência da aula que vem, que vai ser sobre ciclo cardíaco, débito cardíaco, os mecanismos do débito cardíaco, é importante saber uma lei chamada lei de Frank-Starling. Foi 2 pesquisadores, 2 fisiologistas, que mostraram que a força de contração do coração ela é proporcional ao comprimento inicial da fibra. Então, quanto maior número de fibras recrutadas, maior vai ser a força de contração. Quanto maior a disponibilização de cálcio, maior vai ser a força de contração. Então, se o enchimento ventricular, dado quando o sangue retorna da circulação, passa pelo átrio e vai para o ventrículo, quanto maior o número de fibras cardíacas forem recrutadas para o enchimento, maior vai ser a força de contração. Tá? E aí vocês vão ver também, em alguns fármacos, que melhoram o chamado retorno venoso para o coração. Quanto melhor for o retorno venoso, maior vai ser o enchimento cardíaco. Quanto maior o enchimento cardíaco, maior é a força de contração, maior é a eficiência do músculo cardíaco. Tá? Que é o que mostra essa figura aqui, que ela vai estar mostrando volume diastólico final do ventrículo em função da pressão ventricular. Quanto maior o volume na minha diástole do meu ventrículo, sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Quanto maior o volume, e que volume do quê? Volume de sangue que eu tenho dentro do meu ventrículo, maior vai ser a minha pressão dentro do meu ventrículo. Se maior a minha pressão, maior a minha força de contração. Tá bom? Então, uma relação direta entre o número de fibras cardíacas recrutadas com a força da contração do meu músculo. Beleza? Dúvidas?